Na corrida para encontrar o terceiro altar, Langdon vai para leste ao longo do rio Tibre até a igreja Santa Maria della Vitória. Lá, o elemento fogo está numa das esculturas mais aclamadas de Bernini. É uma representação do êxtase de Santa Teresa de Ávila, a santa espanhola, que aos 50 anos teve uma visão do amor divino que apareceu para ela como um jovem e belo anjo que tomou a flecha flamejante do amor divino em suas mãos e penetrou seu corpo. Podemos dizer que Dan Brown ligou o elemento do fogo à representação do êxtase de Santa Teresa, porque o agente de Deus na imagem é um anjo, mas não qualquer anjo. É um serafim. O serafim, que muitas vezes é representado com várias asas, está inflamado pelo amor divino. Com o tempo se esgotando, Robert Langdon corre para o último ponto do chamado Caminho da Iluminação. Em busca de um local que represente o elemento água, ele encontra a Fonte dos Quatro Rios, localizada na Piazza Navona. E em cada uma dessas plataformas, Bernini e seus assistentes esculpiram uma estátua para representar um dos 4 principais rios do mundo. Os 4 rios são o Ganges, representando a Ásia, o Nilo, designando a África, o Danúbio, representando a Europa, e para os recém-descobertos continentes americanos, o Rio da Prata. Na era das descobertas, essa fonte era emblemática dos novos mundos que eram descobertos a cada dia. Todas essas figuras alegóricas vertem água para encher a fonte. E no centro, no meio dessas 4 figuras gigantescas monumentais, ergue-se um imenso obelisco. Várias obras de arte mencionadas em Anjos e Demônios e que estariam associadas a Bernini, o mestre Illuminati, contêm símbolos egípcios. A questão é, por que símbolos egípcios estavam tão em voga naquela época? Pirâmides, obeliscos, hieróglifos, tudo isso? Era algo inesperado porque símbolos egípcios eram, na verdade, empregados pelos membros da Rosa Cruz. Então era a última coisa que se esperaria que o Vaticano e o Papa desejassem difundir em Roma naquele período. Vejam, em frente à igreja, um obelisco sobre uma pirâmide, o símbolo egípcio adotado pelos Illuminati. De fato, obeliscos egípcios podem ser vistos em toda a cidade e se erguem em vários locais ao longo do Caminho da Iluminação. Ali está o símbolo pagão, o obelisco, erguido em frente à Catedral de São Pedro. E o que está bem em cima desse símbolo pagão? Uma cruz. E a cruz lança sua sombra, lança sua luz, lança seus raios 360 graus ao redor do obelisco. Os romanos conquistaram os egípcios, levaram os obeliscos e os reergueram para mostrar como a civilização cristã triunfara sobre essas civilizações há muito tempo mortas. Lá está ele. O obelisco na Piazza Navona também tem a pomba com o ramo de oliveira. O Papa que encomendou essa obra a Bernini era da família Panfili. O Palácio Panfili fica bem ali na Piazza Navona. E o símbolo dos Panfili era a pomba com o ramo de oliveira. Então esse Papa cobria o mundo todo com a luz de Cristo. Em quase qualquer lugar da cidade, seguindo um mapa Illuminati ou não, você vai encontrar obras de Bernini que mudaram a cidade. Ele transformou a cidade como escultor, como arquiteto e como urbanista. Existem símbolos em sua arte, porque o simbolismo é apenas um tipo de linguagem visual, que era mais importante nesse período, em especial no século XVII e antes, porque uma grande parcela da população ainda não sabia ler nem escrever. Bernini passou a vida desenvolvendo estilos arquitetônicos e obras de arte que nos permitem vislumbrar um mundo mágico e sobrenatural.
a construção de uma série de praças e ruas por toda a cidade, para atrair os peregrinos de uma parte da cidade, a parte antiga, em direção à parte mais nova da cidade. Bernini se tornou o grande designer do mais belo teatro do mundo, a cidade de Roma. Mas essa fusão de imagens cristãs e pagãs nos projetos de Bernini realmente o traiu como um inimigo secreto do Vaticano? E se for assim, os impressionantes símbolos evidentes em sua arte e sua arquitetura poderiam ser reunidos formando um desenho maior. Um desenho que oculta um dos enigmas mais complexos e diabólicos jamais concebidos? Um mestre Illuminati desconhecido esculpiu 4 estátuas, prestando tributo aos 4 elementos fundamentais: terra, ar, fogo e água. E colocou essas estátuas em público em igrejas em toda Roma. Cada estátua tinha uma pista que apontava para a próxima. No final estava a Igreja da Iluminação. Quem a encontrasse era um deles. Em Anjos e Demônios, o destino final do caminho da iluminação é uma imponente fortaleza que se ergue sobre Roma há mais de 2000 anos. É o Castelo de Santo Ângelo, ou Castelo do Anjo, localizado a menos de 800 metros do Vaticano. Tanto no romance como no filme, ele é mostrado como a sede secreta da antiga Ordem dos Illuminati, um esconderijo supostamente usado repetidas vezes ao longo dos séculos, onde eles se reuniam perto de seu inimigo mortal, a Igreja Católica, e esperavam a hora certa para atacar. Mas existiriam mesmo segredos ocultos atrás dessas paredes? E qual é o verdadeiro significado do castelo para o Vaticano? Este prédio, conhecido como Castelo de Santo Ângelo, é um símbolo muito interessante do fascínio de Roma pela vida e a morte e a vida após a morte. Porque esse prédio foi construído há quase 2000 anos como uma tumba monumental. Foi onde o imperador Adriano foi enterrado quando morreu em 137. A primeira transformação desse prédio ocorreu durante a Grande Peste em Roma, em 590 d.C., quando o arcanjo Miguel apareceu com sua espada flamejante. E ao desembainhá-la diante dos presentes, a peste acabou. E desse momento em diante, o prédio está ligado à cristandade. Durante o século XIV, a Igreja Católica assumiu o controle do castelo, porém por razões mais práticas do que religiosas. Devido ao estado de guerra constante que perdurou durante a Idade Média, a tumba foi transformada numa fortaleza para proteger a elite papal. Foi usada como fortaleza porque é uma construção enorme e maciça, muito fácil de defender. E é um excelente lugar para se refugiar. Também foi usada como tesouraria papal e também como prisão papal. Então é um prédio de múltiplas funções que é muito impressionante e impenetrável. Durante o século XV, os papas construíram fossos, bastiões, acrescentaram lugares para canhões. E a partir de então, quem controlasse o castelo de Santo Ângelo também controlava Roma. Durante o papado de Nicolau III, uma passagem elevada foi construída. O chamado Passetto ligava o Vaticano diretamente ao castelo e oferecia uma rota de fuga em caso de perigo. Quando o Castelo de Santo Ângelo foi transformado numa fortaleza, o Passetto foi ligado ao Castelo de Santo Ângelo desse lado e depois se estendeu até chegar ao Palácio Papal, os aposentos do Papa do outro lado. É uma passagem, um corredor seguro que os papas podiam usar para escapar até o castelo, quando precisavam. É um muro muito fortificado, dá para vê-lo de fora, e tem fendas no meio que permitiam espiar e ver onde estava o inimigo. Em 6 de maio de 1527, 16 mil mercenários alemães entraram pelos muros da cidade e invadiram a Praça São Pedro. Queriam enforcar o Papa Clemente VII com uma corda de ouro. O Papa Clemente VII foi levado até o Castelo de Santo Ângelo pelo Passetto e protegido. Mas os guardas suíços que o levaram secretamente por essa passagem pagaram com a vida. 147 de seus 200 guardas morreram naquele dia.
Mas, para os inimigos da igreja, o castelo de Santo Ângelo representa mais que um esconderijo para proteger o Papa. Em alguns momentos, foi um lugar que serviu a perseguições. Um dos personagens mais pitorescos do papado, o Papa Alexandre VI, foi quem criou as prisões mais profundas e obscuras no castelo de Santo Ângelo, para esconder seus inimigos de modo que nunca mais fossem vistos. E esses locais escuros, que ainda podem ser visitados hoje, essas profundas catacumbas ocultas no fundo dessa imensa estrutura, dão a impressão de um labirinto ou de um covil. Então, entre os círculos concêntricos de Adriano que vemos ao avançar para o centro do prédio e essas prisões escuras e úmidas construídas por Alexandre VI, o Castelo Santo Ângelo guarda muito mistério, curiosidade e narrativas. Do outro lado do Paceto está o Vaticano. Mais misterioso, proibido e rico em história que qualquer outro lugar da Terra. O Vaticano foi construído sobre um antigo cemitério. E, claro, para a Igreja Católica, o lugar é muito importante porque, supostamente, São Pedro foi enterrado lá. Quando visitamos as catacumbas, vemos que são lugares muito escuros e muito cavernosos. E vemos os mausoléus romanos das antigas famílias romanas. Depois subimos as escadas e vemos o lugar onde dizem que estão os ossos de São Pedro. O segundo nível, onde os papas estão enterrados, é aberto ao público. As catacumbas estão debaixo. É preciso marcar hora para visitá-las. Os Illuminati chamavam essas 4 igrejas pelo termo especial Altare della Scienza. Sacrifiquem-nos nos altares da ciência. Exato. Nossa. Olha isso. Outra área do Vaticano é tão misteriosa que seu próprio nome já mostra seu caráter proibitivo. Os arquivos secretos do Vaticano. É onde, tanto no livro como no filme Anjos e Demônios, Robert Langdon encontra pistas que podem ajudá-lo a resolver o mistério. As câmaras são hermeticamente fechadas. Os arquivos estão nos andares mais baixos. É parte da segurança. Não recomendamos estadas prolongadas. Esperarei aqui, observando você, Sr. Langdon. Mas o que realmente abrigam os arquivos secretos do Vaticano?